Está no ar a rádio espiritual, a estação espiritual Bezerra de Menezes, ponto de luz número 1, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para estudar o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salmos, Provérbios, que são uma sequência dos mandamentos. Também a coletânea de prece do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, oração de São Francisco, também Nossa Senhora do Desterro e muitas outras. Estamos transmitindo aqui para a Terra pela internet e para o mundo maior pelas ondas espirituais, para as casas transitórias como Fabiano de Cristo, Francisco de Assis e muitas outras. Também para os hospitais Jesus de Nazaré, Hospital Fraternidade Santa Esmeraldas, Hospital São Raimundo Nonato, Hospital Jesus de Nazaré e Maria de Nazaré, 2 hospitais. São Camilo e muitos outros. Também para as cidades, como Cidade das Flores, são cidades espirituais. Oriente Eterno, Cidade dos Marianos, também para as colônias espirituais, como Colônia das Águas, Colônia do Arco-Íris, Colônia das Violetas, Colônia Redenção, e para os vales, como o Vale do Suicida, Vale dos Viciados, Vale dos Abortados, Vale dos Assassinos e Vale dos Assassinados. Também milhares de outros vales. Há muitos vales no plano espiritual, mais do que nós pensamos. E assim, dando prosseguimento aqui à nossa reunião, queremos agradecer o portal espiritual, todos aqueles espíritos de luz que aqui se faz presente para barrar os espíritos que não são aqui chamados como espíritos velhacos, mentirosos, hipócritas e muitos outros. Aqui não tem entrada, porque a nossa meta aqui é estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, transmitir para todos vocês aqui no plano terráqueo, e também estamos sendo visto e ouvido para todos esses que não pertencem mais à Terra. São locais espirituais. Então agradecemos a todos que colaboram conosco aqui. Toda a honra e toda a glória seja dado a Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Foi ele que nos guiou aqui para essa estação, para trabalhar aqui na vinha do Senhor. Rogamos a Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos
encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazer com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignai, vim nos instruir, tornai dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai a todos que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empregue o fervor e o reconhecimento necessário. Se nesta Assembleia se encontrarem pessoa ou espírito desencarnados, que foram atraídos por outros sentimentos que não do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhe, como nós perdoamos. Se vieres com intenções malévolas, rogamos notadamente a falange fora da caridade não há salvação, a falange dos marianos, dos beneditinos, de Santo Antônio, Padrinho Padre Cícero, de Bezerra de Menezes, também o nosso guia espiritual e o guia espiritual desta estação, para nos assistir e velar por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. E assim, sobretudo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Mãe Santíssima e de todos esses que nós falamos, Bezerra de Menezes, Santo Antônio, nosso padrinho Padre Cícero, Santo Expedito, Santa Edvigem, São Benedito, para todos aqueles que ouvirem as nossas orações, que não falte, que nunca falte, que seja que a cozinha esteve sempre abarrotada de mantimentos, que é a missão de São Benedito, que nossa cozinha esteja sempre cheia, e também aqui através de Santa Edvigem, os nossos bolsos também, abarrotados aqui de dinheiro, para que a gente possa fazer as nossas atividades, pagar nossas contas. Todos vocês que estão ouvindo, olha lá, se assistir direitinho, não vai faltar nenhuma dessas coisas. São Benedito, ele provê a nossa dispensa, as nossas dispensas, cheia de mantimentos, nossas geladeiras abarrotadas. Quero aqui mandar um abraço para o Luiz, para a Sandra, para a Dona Célia, para a sua filha que se encontra dodói, mas já estamos aqui pedindo a todos esses abnegados trabalhadores, como Bezerra de Menezes, Dr. Ralph, Dr. Flitz, Dr. João, Dr. Ivan, todos são médicos espirituais, que possam logo, logo trazer
a filha da dona Célia para casa, que ela se encontra hospitalizada em Fortaleza, do Hospital Antônio Prudente. E assim, com todas essas bênçãos, declaramos iniciada esta nossa reunião. Para todos vocês, esses nossos pedidos, todos vocês que vão ouvir a reunião toda, que não falte tudo isso que nós falamos. Então vamos prosseguindo a nossa reunião.
alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho e na virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira.
Então vamos hoje para começar a nossa leitura do Evangelho de hoje, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A cólera. Lição que iniciamos ontem e vamos continuar hoje, a segunda parte. O orgulho vos faz julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos de loucura pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. Ó espírita, vocês são concitados a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo, propenso a encolerizar-se, quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como há músculos mais flexíveis
que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí reside a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto que no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ensinamento dado por Hahnemann, em Paris, no ano de 1863. Vamos para as perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que é a cólera? Cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras em represália a uma contrariedade qualquer. É o causador de muitos danos orgânicos que atingem aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. A cólera nada mais significa que um traço da recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras, dentro da barbárie. Pergunta 2. É o organismo que determina o nosso proceder? Resposta: não. Quem age e determina o proceder é o espírito, não o corpo. Este, constituído instrumento daquele, poderá dificultar a ação do espírito no bem, jamais poderá impedi-la. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todos provêm do espírito. Pergunta 3. Por que então se costuma atribuir ao corpo físico a causa da cólera? Resposta: trata-se de pretexto que o homem usa para desculpar as tendências negativas próprias do seu espírito, sob a alegação de que é impossível reformar a sua própria natureza. Muitos assim pensam por ignorarem que reside no espírito a origem de todas as nossas manifestações e ações. Pergunta 3. Podemos afirmar que físico vigoroso é sinônimo de violência e que físico debilitado ou apático é sinônimo de calma? Resposta: não, pois não são esses requisitos que tornam uma pessoa agressiva ou não, mas o seu espírito que, sendo violento, fará o corpo
que anima também violento. Persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, será sempre brando. Pergunta 5. O que podemos concluir com referência à origem dos nossos acessos de cólera? Concluímos que esses acessos partem do nosso espírito, e é a este que devemos dirigir os esforços no sentido de combatê-la, esforços estes que, portanto, dependem da nossa iniciativa. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Daí o imperativo do constante esforço no seu burilamento. Pergunta 6. De que forma podemos dominar a cólera? Resposta. Através da nossa vontade, podemos transformar as energias que emitimos, de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos de paciência e resignação perante as provações da vida. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Vou repetir. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Pergunta 7. Onde buscamos a força necessária? Resposta. No Evangelho de Jesus, onde encontramos repertório inesgotável de ensinamentos voltados para a nossa reforma interior, e na prece, através da qual angariamos o auxílio do alto e o equilíbrio renovador. Residindo a origem da cólera no orgulho ferido, para dominá-la temos que combater justamente o orgulho mediante a nossa reforma íntima sob a égide da doutrina de Jesus. Conclusão desse estudo de hoje sobre a cólera. A cólera é sentimento que contraria a lei de Deus e se expressa por atitudes rudes e grosseiras, acarretando sérios desajustes orgânicos para aquele que a cultiva e fazendo deste a sua principal vítima. Além disso, revela um sentimento antifraterno de quem a ela se predispõe perante o semelhante. Trata-se de um mal cuja origem reside no orgulho ferido, que o homem terá de dominar se deseja ser feliz. A verdadeira origem da cólera está no espírito. Este é que pode estar vicioso, não o corpo. Desculpar-se do proceder colérico, alegando mau funcionamento do organismo, é pretexto que se usa para dissimular as próprias imperfeições. Para combater é necessário o homem reformar-se interiormente, mediante o uso da vontade, da inteligência e do livre-arbítrio, que são dirigidos para o bem. Então, foi esse o nosso estudo sobre a cólera. Amanhã, o item será: perdoai para que Deus vos perdoe. Que aí eu faço. Coração, AVC.
nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Então vamos dar início à nossa coletânea de preces, que direcionamos para todos aqueles nomes que se encontram no nosso caderno de preces, para todos os sofredores que nos pedem orações, pelos adictos em tratamentos, os internados nas clínicas de recuperação, em especial Clínica Alive, Gábata, CRDQ, Fazendas da Esperança, por todos os que estão em tratamento nos grupos Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pela paz no mundo entre os governantes, para que se cessem as guerras, pelos políticos do nosso Brasil, para que hajam com honestidade e fidelidade ao povo, por todos aqueles nomes que se encontram no nosso caderno de preces, que nos pedem preces, pelos doentes, os internados nos hospitais, nas casas de saúde, no Hospital do Câncer, as clínicas de hemodiálise, por todos aqueles que se encontram nos UTIs, por todos os doentes, os pacientes com os males do espírito, os males da alma, como a depressão, ansiedade, angústia, síndrome de pânico, medos, inseguranças, todos esses problemas emocionais, todas as doenças mentais. Prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que não venhamos a dar acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei nossa consciência sobre nossos defeitos. Elevai de sobre nossos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de os perceber e confessá-los a nós mesmos. E vós, sobretudo, nossos anjos guardiães, que velais mais particularmente por nós, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos de vossa benevolência. Conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas, segundo a vontade de Deus Todo-Poderoso. Prece para afastar os maus espíritos.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de nós e que os bons nos sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos que inspirais aos homens maus pensamentos. Espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais. Espíritos zombeteiros que vos divertis com sua credulidade. Nós vos repelimos com todas as forças de nossa alma. Fechamos os ouvidos às vossas sugestões, mas pedimos para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que vos dignais nos assistir, dai-nos a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai do nosso coração o ódio, o ciúme, a inveja, o desejo de vingança, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos do mal. Prece para pedir a corrigenda de um defeito. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. No momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de aperceber-me de meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Não me criaste culpado porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, também tenho a de fazer o bem. Em consequência, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são o resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis. E sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir a todas as sugestões do mal e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus. Cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua finita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim, e que quando a Deus aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Prece para o Vale dos Suicidas. Por todos os que praticaram o suicídio e que se encontram em sofrimento e arrependimento no Vale dos Suicidas. Todos aqueles que também se suicidaram através do vício, que o vício também é um suicídio, indireto, mas é um suicídio. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada para todos aqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre essas almas que cometeram este delito. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que eles experimentam por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para repará-la. Afastai deles os maus espíritos que poderiam de novo levá-los ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-os perder o fruto de suas futuras provas. Vós cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos.
Prece pelos espíritos endurecidos. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre aqueles que se dizem nossos inimigos, nossos desafetos, que nos perseguem e nos atormentam. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, eles prolongam seus próprios sofrimentos. Fazer com que o exemplo de felicidade que gozais seja um encorajamento para eles. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vinde de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quanto são felizes. E se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem, de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdeste por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer este vosso miserável passado, cheio de perturbações e de torturas morais que seriam para vós o inferno se tivessem que durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a todo preço querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isto é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas, uma de sofrer muito mais do que sofreis agora, a outra de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço de vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa própria felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessas almas ainda atrasadas, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Prece por todos os doentes do corpo e os doentes da alma ou da mente. Então, estão incluídos aqueles hospitalizados, aqueles em tratamento médico, assim como aqueles das clínicas psiquiátricas, aqueles males do espírito como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, angústia, medo, insegurança, insônia, todos os problemas emocionais, todas as doenças mentais. Senhor, sois tudo justiça. A doença que vos aprouve nos enviar, devemos-la merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Nos entregamos para a nossa cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz nos restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário, devemos ainda sofrer,
Que ele seja bendito da mesma forma. Nos submetemos sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, meu Deus, que estas doenças sejam para nós uma advertência salutar, que nos leve a meditar sobre nós mesmos, sobre os nossos defeitos, nossas imperfeições. Aceitamo-la como uma expiação do passado e como uma prova para testar nossa fé e a nossa submissão à vossa santa vontade. Que assim seja. Prece pelos obsidiados, aqueles que são doentes da alma, os problemas espirituais. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-nos desses espíritos malfazejos que estão ligados a nós. Se há uma vingança que exercem por injustiça que tenhamos feito outrora para com eles, vós o permitis, meu Deus, para a nossa punição, e suportamos a consequência de nossas faltas. Possa o nosso arrependimento merecer vosso perdão e a nossa libertação. Mas qualquer que seja seu motivo, pedimos para ele a vossa infinita misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviarão do pensamento de fazer o mal. Possamos nós, da nossa parte, retribuir todo o mal que nos fazem com o bem, conduzidos a melhores sentimentos. Mas sabemos também, ó meu Deus, que são as nossas imperfeições, nossas fraquezas, nossos defeitos, que nos tornam acessível a essas influências desses espíritos imperfeitos, vingativos, que nos atormentam. Dai-nos a luz necessária para as reconhecer. Combatei, sobretudo, em nós o orgulho que nos cega sobre nossos próprios defeitos. Qual não deve ser a nossa indignidade, uma vez que seres tão malfazejos podem nos senhorear? Fazei, meu Deus, que esses reveses para a nossa vaidade nos sirvam de lição para o futuro, que nos fortaleça na resolução que tomamos de nos depurar pela prática do bem, da caridade, da humildade e do perdão, a fim de opor de hoje em diante uma barreira a todas essas más influências. Senhor, dai-nos a força de suportar todas essas provações com paciência, com resignação, pois compreendemos que, como todas as outras provas, elas devem ajudar o nosso adiantamento, se não perder-lhes o fruto com nossos murmúrios e lamentações, uma vez que nos fornece a ocasião de mostrar a nossa submissão e de exercer uma caridade para com esses irmãos infelizes, perdoando-lhes todos esses males que eles nos causam. Prece direcionada para os espíritos obsessores, aqueles que estão sempre ao nosso lado a nos atormentar. Deus infinitamente justo e bom, imploramos a vossa misericórdia para essa legião de espíritos que nos obsidiam, nos perseguem, nos atormentam. Fazei-os entrever as divinas claridades, a fim de que eles vejam o falso caminho em que estão empenhados. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-los compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espíritos que vos comprazeis em nos perseguir, nos atormentar. Escutai-nos, porque nós vos falamos em nome de Deus Todo-Poderoso. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos que nos cercam. Eles poderiam nos preservar de todos esses golpes de vossa parte. Se não fizeram, foi porque todos temos provas e expiações a suportar, débitos de vidas passadas a resgatar. Mas quando essas provas tiverem acabado, vos tirarão toda ação sobre eles.
O mal que lhes tendes feito, em lugar de prejudicá-los, servirá para o seu adiantamento, e com isso não serão senão mais felizes. Assim, vossa maldade terá sido uma pura perda para vós, e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, por fim a todas essas obsessões, assim que o quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. Desistam enquanto é tempo. É uma moratória que vos é concedida. Se não a aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçada a implorar a piedade e as preces dessas vossas vítimas que já vos perdoaram e oram por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo ainda, porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós, como sobre todos os espíritos rebeldes, revoltados e vingativos. Pensai que o mal que fazeis nesse momento terá forçosamente um fim, enquanto que se persistis no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não terias achado estúpido sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo agora que sois espírito. Que ganhais com o que fazeis? Somente o triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz. O que quer que possais dizer, os tornarão mais infelizes ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis. Olhai os bons espíritos que vos cercam. Vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quinhão, quando quiserdes. O que é preciso para isso? Somente implorar a Deus e fazer o bem em lugar de fazer o mal. Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazei com que logo possamos dizer por vós a prece pelos espíritos arrependidos, e não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais estar muito breve também entre os bons. Pedimos aqui do Dr. Bezerra de Menezes que venha nos visitar, que venha nos dar um passe, fazer uma limpeza em nossas vidas, em nossa casa, carregando para as casas transitórias de tratamento todos esses obsessores, perseguidores que estão sempre a nos atormentar. Que Ele faça uma limpeza em nossas casas, em nossas vidas. Vamos encerrar com a prece a Nossa Senhora do Desterro, para que desterre das nossas vidas todas as nossas dificuldades, todas as doenças, todos os nossos conflitos. Que assim seja. Unidos com você e por você, rezemos agora esta oração de Nossa Senhora do Desterro, pedindo a sua intercessão, para que seja desterrado de nossa vida, ou seja, que seja tirado de nossa vida todos os males, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E assim, Cristo nosso Senhor seja o Rei de nossas vidas e não haja espaço para o mal, mas apenas para o amor de Cristo. Rezemos com fé, pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Desterro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, Rainha do céu e da terra, advogada dos pecadores,
auxiliadora dos cristãos, protetora dos pobres, consoladora dos tristes, amparo dos órfãos e viúvas, alívio das almas do purgatório, socorro dos aflitos, desterradora das indigências, das calamidades, dos inimigos corporais e espirituais, da morte cruel, dos tormentos eternos, de todo bicho e animal peçonhentos, dos maus pensamentos, dos sonhos pavorosos, das cenas terríveis e visões espantosas, do rigor do dia do juízo, das pragas, dos incêndios, desastres, bruxarias e maldições, dos malfeitores, ladrões, assaltantes e assassinos. Minha amada Mãe, eu, prostrado agora aos vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio, imploro perdão a Deus infinitamente bom. Rogai ao vosso divino Filho Jesus, por nossas famílias e pelas necessidades que apresento nesta novena. Para que ele desterre de nossas vidas todos estes males, nos dê perdão de nossos pecados e nos enriqueça com sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, ó divina estrela dos montes. Desterrai de nós todos os males e maldições. Afugentai de nós a peste e os desassossegos. Possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora do Desterro, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz.